tá pronto, agora foi. Pessoal, então boa noite a todos. Vamos começar a nossa sessão de tirar dúvida aqui sobre a aula de mutação e reparo. Vocês viram que essa é uma aula que foge aí do padrão das aulas de genética clássica que a gente estava tendo até agora, né? Mas é um tipo de aula fundamental aí para a gente entender o mecanismo por trás da mutação, por que incorpora uma base e não outra, né? Esse tipo de coisa, e a gente já conseguir ter pelo menos uma noção. No formulário eu tenho várias perguntas hoje. Então vou começar aqui. Ó, professor, o senhor usa o termo animais superiores. Não entendi o que isso significa. Em geral, pessoal, quando eu estou falando de animais superiores, eu estou dizendo não é superior porque é mais evoluído, não é nada disso, tá? É superiores no sentido de que eles estão são mais derivados ali na árvore evolutiva, né? Então, seriam animais multicelulares, peixes, mamíferos, né? Não, já os que têm mais características derivadas aí. Não estou falando de esponja, essas coisas que são mais basais, tá? Então, animais superiores são os mais derivados, quando eu entrar nesse termo, tá bom? Tem uma segunda aqui. E tem alguma explicação para que haja mais informações depois do códon de parada no slide 5? Tem, pessoal. Essa parte vocês vão, a gente acaba deixando essa parte de transcrição de RNA mensageiro e tradução de proteínas para a próxima disciplina, que é biologia molecular, tá? Mas basicamente é o seguinte: o RNA, uma vez que ele é traduzido, que ele é transcrito a partir do molde de DNA, tá certo? Ele é uma molécula muito frágil. Ele é uma molécula que ela é rapidamente degradada. Então, o organismo, os organismos eles desenvolveram alguns mecanismos que vão servir para dar um pouco mais de estabilidade para essas moléculas, para que elas possam ser traduzidas, ou que elas possam pelo menos ter uma meia-vida um pouco mais longa ali dentro da célula, e não serem degradadas rapidamente ou ter pedaços degradados, tá certo? O jeito mais fácil que tem para você degradar uma molécula de RNA é começar pelas pontas, né? Então, ou pelo começo ou pelo fim. E se você pegar aqui em bactérias, quando a gente vê o processo de transcrição e tradução, ele é uma coisa meio contínua, tá? Vocês vão ver na próxima disciplina, mas ele é uma coisa meio contínua. Rapidamente o RNA mensageiro ele já é transcrito e ele já é traduzido em proteínas é muito rapidinho, é quase que imediato. Quando a gente está falando de organismos eucariotos, né? Então aí eu já estou pensando numa molécula de RNA que ela vai ter, primeiro que ela vai ser transcrita no núcleo para ser traduzida no citoplasma. Então você já tem que ter aí um processo de transporte dessa molécula até o citoplasma. Depois, e em organismos eucariotos, vocês vão ver também que ela não tem ainda, que o que acontece é que esse RNA mensageiro, uma vez que ele está transcrito, ele não está pronto ainda. Ele ainda precisa passar por algum processamento para antes de poder ficar pronto. Então, ele tem uma adição de uma capa protetora na extremidade 3' que é o comecinho dele, né? Você vai ter uma cauda de adeninas, né? Então uma cauda de poli-A que a gente chama, que é um monte de adenina no finzinho depois do stop codon, né? Você tem que passar pela retirada de introns e deixar só os exons para tradução, tá certo? Então tudo isso leva um tempo para ser processado e então você adiciona esses elementos para que esse RNA mensageiro ele fique estável por um tempo maior. Por isso que você tem bases nitrogenadas ali para o fim, depois do stop codon, tá bom?
Mas basicamente a ideia é essa. E tem mais um pedaço aqui. Deixa eu pegar, fala do slide 8. Vamos lá no slide 8. Este. Ó. Espera aí. Vamos reparar aqui. Slide 8 é esse aqui, né? Então, deixa eu achar a primeira pergunta. Vamos lá. Ó, a pergunta é a seguinte. Na sua explicação sobre o slide 8, na situação B, o senhor disse que se o GT passar para TT, ele vai ganhar mais uma parte que está demarcada em amarela. Em outras, o códon terá mais de 3 letras. Não é isso, gente. Ó, o que vai acontecer? Vamos lá, deixa eu entrar aqui. Quando a gente está falando de retirada de introns e tudo mais, o que vai acontecer é o seguinte, ó, você tem para o nosso RNA mensageiro, quando ele está transcrito, uma vez ele está transcrito, tá certo? O que vai acontecer é que ele tem algumas sequências-chave que o seu organismo vai entender, né? Que é o ponto onde ele tem que cortar. Então, para o RNA mensageiro ficar pronto, ele tem que retirar os introns, tá certo? Em geral, a gente tem que uma estrutura GT marca um possível lugar de intron e o AG marca um possível final de intron, tá certo? Tem outras sequências que vão estar associadas, então, 10 pares de base tem uma sequência assim, 25 pares de base para cima tem outra sequência assim, para dar um pouco mais de especificidade, tá bem? Mas os pontos que marcam o corte claramente são o GT e o AG, tá certo? Então pensa a seguinte situação, ó. Se este RNA mensageiro aqui é o que eu tenho traduzido, transcrito, e ele vai ser maturado. A minha enzima, que vai cortar e retirar os introns, ela vai procurar o quê? O GT e o AG, tá certo? Então veja, se ele tiver uma mutação de ponto aqui, e ao invés do GT, isso aqui virar um TT, certo? Você concorda comigo que o ponto que estava marcado para a enzima retirar, ele não existe mais? Aquela marcação não existe mais. É como se eu estivesse jogando futebol e de repente alguém tirasse o gol. Não tem mais o gol ali. Eu não sei mais aonde está. É tudo a mesma coisa. Percebe? Então, o que vai acontecer? Ele vai achar esse AG aqui. Mas sem achar um GT antes, ele não corta. Ele não recorta, ele não remove este pedaço. Então, quando ele for fazer o RNA mensageiro, o que vai acontecer? Ele vai ter este exon, este intron e este exon. E esse aqui vai ser recortado direitinho porque simplesmente ele mantém, né? Você continua aqui o GT e o AG, então você vai fazer essa remoção. Mas essa remoção não existe mais simplesmente porque o sinal que dizia para ele, oi, aqui que você vai cortar essa molécula, ela não existe mais. Ficou claro? Deu para entender esse pedaço? Não é uma coisa muito simples. Sim? Não? Silêncio? Quem cala consente? Professor, é, eu fiquei um pouco sem entender o que era aquele 64 NT. É um exemplo, é um exemplo. Aquele de 64 é assim, ó. Suponha que... Aqui, ó. Quer ver? Vamos voltar lá. Ó. Aqui. Suponha que, se por um acaso 64 pares de base para cima, antes do ponto de corte, eu sofrer uma mutação de ponto e esse GC passar a ser um GT. Entendeu? Então, o que pode acontecer aqui é que na hora que a enzima vier remover o intron, ao invés de cortar aqui, ela vai cortar o começo aqui, ó. E se ela cortar o começo aqui, o que ela vai fazer? Este exon aqui perdeu 64 pares de base, tá? O 64 aqui é só
uma suposição, é um exemplo, tá certo? É só para você entender. Então, que este pedacinho de 64 pares de base, 64 nucleotídeos, simplesmente não existe na próxima molécula que a gente está trabalhando, tá certo? Se ficar TT, ele vai entender como? Se ficar TT, ele não vai entender nada. Percebe? Ele nunca vai cortar. O AG está lá na frente, mas se ele não tiver o GT antes, ele não vai cortar. Não tem o corte. Simples. Fica lá, bonitinho. Sem remoção. Percebe? Ele só faz se você tiver um AG aqui, um GT aqui, e tiver algumas outras sequências auxiliares, que a gente chama, para demarcar o ponto. Se o GT deixa de ser GT, acabou. Não tem mais o corte. Ele não vai cortar só lá no AG. Porque, deixa eu ver se eu acho aqui o vídeo. Espera aí. No YouTube tem um vídeo super bom. Vai. Deixa eu ver. Não é. Tem um canal. Eu falei desse canal para vocês. Tem um canal no YouTube, chama The Virtual Cell. Ele tem a animação de vários processos aqui. Ó, espera aí. O segredo para namorar o Melinho. Eu vou colocar aqui no chat para vocês. Depois vocês assistam esse videozinho aí, que é o que vai acontecer. Porque o que vai acontecer? Na hora de cortar um pedaço do DNA, você não vai simplesmente fazer assim, ó. A enzima não chega e fala assim, corta aqui. Oi, cadê as pontas? Acha a ponta aqui, acha a ponta lá e depois ela cola. Ela faz uma alça e ela coloca em justaposição os dois pontos que vão ser colados. Porque na hora que esse aqui sair, esse aqui já está sendo colado na sequência. Porque senão você corre um risco muito grande de perder esse pedaço. Tá certo? Então, o mecanismo só acontece, a alça ela só gira e existe se você tiver os nucleotídeos que estão marcando a posição da retirada do intron, tá bom? Ficou claro? Ficou assim, professor. É só mais uma pergunta. Uhum. No caso, esse sempre vai ser cortado entre AGs, né? Isso. GT num canto, AG no outro. Ah, sim. Então, no caso, por exemplo, se no meio de várias informações não tiver AG, então ele vai ter que tirar um pedaço do código gigante para poder Isso, cortar? isso. Ah, sim. São os nucleotídeos marcados. Assim, ó, veja. Se você tem só A, C, T e G no DNA, AG e GT são duas combinações muito fáceis de acontecerem, tá certo? Por isso que você tem que ter algumas outras sequências auxiliares. Então é assim, ó. O GT está aqui, o AG está aqui. Mas para você reconhecer que este é o GT correto e este é o AG correto, você vai ter que ter, por exemplo, olha, sei lá, 25 pares de base antes desse GT, você tem que ter um TA-TA. E 30 pares de base antes do TA-TA, você tem que ter um GT-CG. É um exemplo, tá? Aí você percebe que agora você já começa a tornar probabilisticamente uma coisa mais difícil. Você tem que ter um GT, exatamente 25 pares de base antes você tem que ter um TA-TA, exatamente 30 pares de base antes você tem que ter um CGTG. Começa a ficar menos aleatória essa história, tá? Para fazer os cortes. Mas o ponto que vai marcar é o GT e é o AG. Tá? Todo intron, quando você tem a remoção, ele começa com um GT e ele termina com um AG. Certo? Certo. Então tá bom. Vamos lá. Mais uma aqui. Os cânceres de próstata e de mama são os mais comuns. Isso é porque se localizam nos sistemas reprodutores que possuem muitas células germinativas? Quem que matou minha aula de corpo humano? Porque desde quando mama tem célula germinativa?
célula germinativa feminina está no ovário, gente. E desde quando próstata tem célula germinativa que está no testículo? Tem pergunta disso aí na prova, hein? Tem um tempão montando aquela prova temática lá. É um trabalhão. Ó, vamos lá. O que acontece, na verdade, né, você está falando de câncer de próstata, câncer de mama, não é que eles são os mais comuns, mas isso não tem a ver com o local em que eles estão, tá certo? Você tem alguns genes que é o nome do gene? BRC1 e BRC2, que é o breast cancer, né? 1 e 2, que quando mutados, eles aumentam a predisposição genética da mulher a ter câncer de mama. E no homem, quando o BRC está mutado, ele vai atuar no câncer de próstata, tá certo? Eles são os mais comuns porque o homem tem um super preconceito para fazer o exame, para detectar o exame da problema na próstata, tá certo? E mulher, mesmo que a mama seja uma coisa mais visível, não faz o autoexame. Não vem com conversa mole para mim. Mulher não faz o autoexame para procurar caroço. Quando vai no ginecologista, o médico ou a médica faz lá o exame, mas mulher em casa não faz o autoexame. E como esse gene ele tem uma taxa de mutação relativamente alta e você tem uma quantidade de alelos já mutados grande circulando na população, tá? O que acontece é que por vezes aí você tem esses alelos mutantes já se encontrando e dando a predisposição para o câncer, tá? Depende, viu, Nilson, se quando é detectado, se já está mais avançado, depende de como fosse, se pegar um carocinho pequenininho, ainda está no começo, é que geralmente quando descobre já está bem avançado mesmo, já é um caroção, né? Aí já não responde mais a tratamento. Hoje em dia, a gente tem os testes genéticos para fazer esse tipo de detecção de possíveis predisposições, né? Se você olhar, não estou fazendo propaganda, tá? Espera aí. Se você entrar, por exemplo, nesse site aqui, ó, produtos de saúde, ó, você tem já disponível comercialmente testes genéticos para você verificar predisposição de doenças, tá? Então, ó, esse aqui que ele tem, ó, ele vai ver, ó, possibilidade de câncer de mama, câncer de ovário e câncer de próstata, que é o BRCA1 e 2, tá certo? Eventualmente até câncer de mama masculino. Aí ele tem os marcadores genéticos para câncer coloretal, câncer de endométrio, câncer de pele, câncer de estômago, predisposição genética para altos níveis de colesterol, altos níveis de triglicerídeos, doença de Wilson. Ó, se você descer, o teste daqui a pouco tempo vai poder ver, ó, diabetes monogênica, trombofilia, deficiência de alfa-tripsina, hemocromatose e outras doenças imunológicas. Tá vendo? Se você entrar então nesse teste aqui, você tem como fazer um teste. Inclusive teve aí, né? Não faz muito tempo, a própria Angelina Jolie descobriu, né? Tem aquele caso famoso, ela fez o teste, ela descobriu que ela tinha os genes com predisposição para câncer de mama e preventivamente ela fez, né, a dupla mastectomia com reconstrução da mama, né? Então, hoje em dia, você tem esse tipo de possibilidade de descobrir com antecedência se existe ou não algum tipo de predisposição, tá? Nilson, não. PSA só serve para próstata, porque, ó, o nome da PSA vem do inglês, Prostate Specific Antigen, ou seja, é um antígeno específico da próstata. É só a próstata que produz, né? Então
não serve como marcador para câncer de mama, tá? Vamos lá, deixa eu seguir aqui. Aí tá aqui. Por que uma mutação como a do câncer pode se espalhar tão rapidamente? Aí que tá, gente. Câncer não é a mutação que se espalha quando o câncer está indo. Câncer é um negócio muito louco. Quando eu estava no doutorado, tinha uma professora a 2 blocos do meu. Eu adorava tomar café lá no laboratório deles, que eles tinham o melhor café da genética lá. Eu estava vendo esse meu DNA aqui, Rúbia. Que tá duas coisinhas para cima aqui, ó. O último que eu mandei, tá? Eu adorava ir lá conversar com o pessoal, porque era um laboratório que trabalhava com câncer, tá? Era super legal e eles tinham... E câncer é um negócio tão maluco que você tem cursos inteiros na pós-graduação que dava só coisa de câncer. Mas, basicamente, o que acontece aqui, a gente tem essa ideia, né, de a mutação do câncer, mas o que acontece é que, basicamente, um câncer... você tem... Lembra que quando a gente estava estudando mitose, você tem lá no ciclo celular um monte de pontos de verificação para ver se a célula já cresceu o suficiente, se a célula duplicou todo o material do DNA, se está na hora, se tem espaço, se é um ambiente propício para ela fazer aquela duplicação, né? Então, ela percebe, a célula percebe se o ambiente no entorno dela, se tem espaço para ela crescer, então o contato com outras células faz um papel, né? Uma célula de câncer, uma célula cancerosa, ela perde desses sinais, dessas percepções. Então, ela entra num ciclo mitótico desenfreado, ela vai crescendo, multiplicando, aumenta em tamanho, aumenta em número, por isso que gera um tumor, tá certo? Ou seja, um tumor é o quê? É só um crescimento desenfreado de células, tá? Só que, a depender de quais genes estão mutados, essa célula, ela não só cresce, mas ela também começa a perder aderência nas paredes daquele tecido onde ela está. E aí essas células vão acabar caindo na corrente sanguínea e vão migrar pelo corpo. Isso é o que a gente chama de metástase. Por isso que o câncer, que quando o corpo entra em metástase, o câncer se espalha. Essas células se soltam do tecido, caem na corrente sanguínea, migram pelo seu corpo, elas não vão ser atacadas, porque ela é seu material genético, tá certo? Seu corpo reconhece ela como sendo sua, ela é sua, ela só tá louca, tá certo? Então, e nesse meio tempo ela se espalha, se aloja em outros tecidos e isso começa a se multiplicar lá também. Com isso, ela acaba por espremer o tecido, por gerar substâncias que não eram para estar ali, e isso começa a dar problema em vários órgãos, e aí é quando a metástase acaba levando a pessoa para aqueles casos mais complexos, né? Que aí, às vezes, vocês devem ter visto aí, não sei se conhecem alguém, mas vira e mexe em filme tem, né? Olha, já se espalhou tanto que está fora do nosso alcance, não tem mais o que fazer, né? Porque já está em tantas partes do corpo que não tem mais o que fazer, tá bom? Então, câncer é um negócio complicado aí. No livro de vocês, deixa eu ver, no livro do Snustad Simons, a capa é azul? O que eu tenho é azul, mas ele é em papel, é uma edição antiga, não sei como é. Mas ele está lá na nossa bibliografia da disciplina. Ele tem um capítulo de genética de câncer. Se vocês quiserem, dê uma lida lá que vale a pena. Ele explica bem por cima, assim, bem en passant, mas dá para ter uma ideia do que acontece, tá bom? Poderia relembrar o assunto das pontes de hidrogênio entre os nucleotídeos de DNA? Ó, gente, vamos lá. Você vai ter 4 bases nitrogenadas, tá certo? Adenina, citosina, timina e guanina.
sendo que você vai ter duas que são, que nós chamamos de purinas, a adenina e a guanina, e duas pirimidinas, citosina e timina. Sempre que você vai fazer o parzinho, é uma purina com uma pirimidina. Então, a guanina, que é o G, vai sempre parear com o T, fazendo 3 pontes de hidrogênio entre si, tá? E a adenina sempre vai parear com a timina, fazendo 2 pontes de hidrogênio entre elas, tá certo? Quando a gente vai fazer ali o problema da mutação, né, que você tem ali as formas ceto, as formas enol e tudo mais, é que quando ele está na outra forma, em vez de fazer 3, ele faz 2. Né? Então ligou, fez 2, está pronto, está inserido. Né? E depois, na hora que ele volta para outra forma, aí dá aquela deformada, e é o que as moléculas vão perceber num segundo momento. Né? A própria DNA polimerase, às vezes, mesmo já percebe, faz a remoção e coloca outra. Tá bom? Basicamente é isso. Guanina com citosina fazendo 3 pares de base, 3 pontos de hidrogênio, adenina com timina fazendo 2 pontes de hidrogênio. Tá bom? Aí vamos lá. Como o RNA lê 3 bases por vez, ou seja, lê uma trinca cada vez, o que acontece numa mutação em DEL quando fica sobrando ou faltando uma base para completar a última trinca? Vamos lá, gente. Essa parte é importante. Ó, deixa eu achar o slide que isso acontece aqui. Aqui, ó. O Indel está aqui. Ah, não adianta nada eu botar no modo apresentação se eu não compartilhar. Espera aí. Ó. Como é que vai funcionar aqui no Indel? Ó. Nesse ponto, gente, ele vai mudar a sequência de leitura. Tá certo? Então vamos lá, ó. Pega essa molécula aqui, ó. Ela é CGTTTT, tá bom? E aí, por um acaso, a gente tem um T a mais que foi inserido aqui. Errou lá, na hora de colocar aquele monte de T, colocou um T a mais. Então, suponha que ela lesse, ó. TGT, TTT, depois ele ali, ó. TGC, tá certo? Como é que ela vai ficar, ó? TGT tá lido, beleza. TTT tá lido. Só que se você pegar aqui, ela tinha que ler a próxima, o próximo aminoácido, ele ia entrar com o código que TGC. O próximo nucleotídeo nosso que vai entrar com TTG. Percebeu? Ele deslocou toda a pauta de leitura. Então, em vez de ele ler 3, 6, 9, 12 igual era, se você colocou aqui, se você colocou um aqui, fica 3. Aí, agora, o que era 5, o que era o 4 não existia, tá certo? O 5 e o 6, o 7 foge, vai para a próxima trinca. E aí você vai mudar esse tipo de mutação, em geral, quando você faz a mutação de inserção ou de deleção de um nucleotídeo ali, daquele ponto aonde você mutou para frente, todos os aminoácidos vão mudar. Todos. Professor, mas se, por exemplo, lá no final da ligação. Se ele não lê, ele se solta e vai embora. Ah, ok. Mas o que vai acontecer é que, assim, em geral, se você mudar a pauta de leitura do seu ribossomo na hora de fazer a tradução da proteína, você já vai fazer uma proteína completamente disfuncional. Mudou todos os... Então, esse tipo de mutação, em geral, quando ele acontece no meio de um gene funcional, ele é uma mutação altamente deletéria. Aquela proteína simplesmente foi para o buraco e ela não funciona mais. Obrigado, tchau. Vejo você na próxima vida, na próxima mitose. Tá bom? Muito bem. Vamos lá.
por que as bases entram e saem de formas tautoméricas? Gente, vamos pedir ajuda para a Miriam. Seguinte, esse tipo de micro mudanças aí nos compostos, eles meio que acontecem naturalmente, tá? Tem uma forma que é mais estável, que é o que a gente conhece aí como, né, a timina, a citosina, a guanina e a adenina, que estão na forma, se eu não me engano, acho que é enol, é a mais estável, tá bom? E aí o que acontece é que, a depender da quantidade de energia que tem naquele ambiente e tudo mais, eu vou dar uma rateada aqui, mas eu sei que é mais ou menos por aí, tá? A depender das condições ali, ela pode, por frações muito rápidas, muito curtas de segundo, ter essa alteração de uma forma para outra, não, então ela vai para a forma menos estável e depois volta para a forma mais estável. Para ter o problema ali na hora da mutação, é aquele negócio da loteria, né? Ela tem que ser incorporada no milissegundo em que ela estava na outra forma. Por isso que você tem aí uma taxa tão baixa de mutação, porque elas estão quase sempre na forma mais estável, né? Não contente isso, a própria DNA polimerase tem o seu mecanismo de revisão. Então, ela acabou de incorporar a base, ela verifica se a base que ela incorporou é correta. Se não for, ela retira, volta e coloca uma correta. Só que pode ser que, pensa, a DNA polimerase, ela está colocando milhares de nucleotídeos por segundo. Esses milhares de nucleotídeos por segundo, pode ser que não deu tempo da base voltar para o outro formato ainda. Então, se ela passou, essa revisão pela DNA polimerase, obrigado, beijo no ombro, tchau, até a próxima. Tá certo? Aí você tem os outros mecanismos de revisão que acontecem na sequência. Muito bem, vamos lá. Slide 13. Slide 13. Ó, então vamos lá. Ó, pessoal, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Ó. Então, no slide 13, poderia explicar a parte da replicação do DNA? Não entendi por que ficou AT. E seria possível ficar depois da replicação ficar GC. Vamos lá, vou explicar para vocês isso aqui. Ó. O que vai acontecer nesse pedaço aqui, gente? Ó, quando você tem... Então, vamos olhar essa nucleotídeo aqui, tá certo? No nucleotídeo parental. Tá? Então, essa base, essa fita ACGTC e a de baixo complementar, TGCAG, tá bom? Na hora que você teve a abertura da forquilha para você fazer a inserção do nucleotídeo complementar, o que acontece aqui, veja, é que nesse momento, mesmo estando aqui na própria fita de DNA, você tem aqui que esse G sofre aquela micromudança, né? Então entrou aqui na forma rara, na forma enol, e ela, em vez de parear com C, ela pareia com T, tá bom? A DNA polimerase passou, fez a revisão, não percebeu, porque essa guanina permaneceu na forma tautomérica aqui, tá certo? E aí, quando você tem aqui o próximo ciclo de replicação, você repara que você tem aqui um pareamento que ele continua errado, ó, G e T, né? GC, mas este pareamento, ele não foi removido por nenhum tipo de mecanismo de revisão, que é eventualmente o que acontece para essas mutações ficarem. É muito mais raro? É muito mais raro, mas pode acontecer, tá certo? Agora, quando você for passar este DNA aqui por um novo ciclo de replicação, é muito provável que
tanto esta quanto esta, esse nucleotídeo quanto esse nucleotídeo, continuem aí nas suas formas mais estáveis, tá certo? Então, a hora que abrir a forquilha, esta fita de cima, de 5 para 3 aqui, vai parear correto. A C, o G vai parear com o C. Então, ela volta nessa situação aqui, tá certo? Tem a restituição. Agora, as fitas, elas estão replicadas de maneira independente. A de baixo não está nem aí para o que está acontecendo com a de cima, tá certo? Então, quando isso aconteceu, veja, a DNA polimerase vai passar e vai colocar o que está pareando. O que ela tem para parear aqui, ó, é uma timina. E timina pareia com adenina. Obrigado, tchau, meu amigo. É isso aí. Então, agora você tem num cromossomo, ele saiu aqui, voltou, né, esse híbrido aqui, ele voltou para o formato selvagem, e a outra agora você tem uma molécula mutante. E obrigado. É assim e vamos que vamos. Não tem mais o que fazer. Tá certo? E repare que se você olhar naquela partezinha ali do DNA mutante, onde ficou o A com o T, não tem nada de errado naquela molécula. Você tem um T e está pareado com o A. O seu organismo não vai olhar aquilo e falar assim, deixa eu comparar com outra molécula. Não, acabou. Obrigado. Agora essa mutação vai se perpetuar. Tá? Então, não tem o que fazer. Certo? Tudo bem? Vamos lá. Mais uma pergunta aqui. No slide 15, não entendi o pareamento das bases. Vamos lá, vamos para o slide 15. Slide 15, aqui. Gente, então tá bom. Entendo, já sei o que é. Ó, aqui é o seguinte, se você pegar esses slides, ele vai mostrar diferentes tipos de possibilidades que acontecem aí com as suas bases nitrogenadas, tá certo? Então, veja, a dúvida é a seguinte, ó. No slide 15, eu não entendi o pareamento das bases. Não é amina e timina? Não, não é amina, é adenina. A amina aqui é o grupo, é o grupamento orgânico que vai estar aqui na adenina, tá certo? Então, veja, se a gente vier aqui, ó, o que vai acontecer, né? Uma citosina, um grupo amina. Vocês lembram de química orgânica do ensino médio? Um grupamento amina, ele tem sempre uma terminação NH2, tá certo? Você tem um nitrogênio ligado aqui com dois hidrogênios no nosso anel aqui. O que acontece? Por vezes, você pode pegar essa citosina, né? Veja como as coisas são sutis aqui quando a gente está falando dessas bases nitrogenadas, né? Se você tirar este grupamento amina aqui, é um processo que acontece, tá? Chamado desaminação aqui, e colocar um oxigênio no lugar, ela deixa de ser uma citosina e ela passa a ser uma uracila, tá certo? Uracila é aquela base nitrogenada que só tem no RNA, tá certo? Então, se por um acaso acontecer essa desaminação e a sua citosina virar uma uracila, quando você for replicar essa molécula, o que pareia com a uracila é a adenina e não a timina, tá certo? Então você tem aí desculpa, e não o que pareia com o U é o A, tá certo? Não é o G. Então só o fato de você trocar isso aqui, você mudou a base nitrogenada e agora ela pareia com outra coisa. Se ela pareia com outra coisa, aí não tem mais o que fazer, né? Você também introduz aí uma nova mutação no seu DNA, tá bom?
Rúbia, ó, a forma tautomérica aqui é o seguinte, você tem, lembra, vocês vão ter que dar uma relembrada aí lá da parte de linguagem química e reações químicas, de que você tem os compostos orgânicos, como eles são tridimensionais, eles podem ter exatamente a mesma composição de átomos, só que eles podem estar dispostos de forma levemente diferente, e esses átomos podem aí ter alguns rearranjos, né? O enol é uma das formas do arranjo dos átomos aí nas bases nitrogenadas, e a forma ceto é uma outra forma de arranjo das bases nitrogenadas, tá certo? Mas aí vocês vão ter que dar uma buscadinha lá no LQRQ1 e 2 para puxar isso, tá? Porque aí eu tenho certeza que a Kátia e a Miriam e a Renata são 10 vezes mais eficientes que eu para ensinar química para vocês. Vamos lá, gente, ó. Mais uma aqui. Já que o DNA é o que contém a informação para construir o organismo, quando há um erro nele, como o organismo sabe que é um dano? De onde vem o gabarito para fazer essa conferência? Depende, gente. Depende de que momento do ciclo celular a gente está falando, tá? Então, por exemplo, logo após a duplicação do DNA, o que acontece? Você tem uma fita que serviu de molde, tá certo? E uma fita que foi copiada com base nesse molde, tá? Aí o que vai acontecer? Você vai ter lá suas enzimas de reparo que vão observar se vão passar ali, né, nas fitas recém-sintetizadas e vão ver se os pares de base foram todos pareados direitinho. Quando ela encontra um erro, aí é exatamente essa pergunta aqui. Como ela sabe qual é a fita molde e qual é a fita nova? O que vai acontecer é que na fita de DNA mais antiga, você tem um negócio que a gente chama que é o nome é metilação de ilhas CPG. Ou seja, quando você tem alguns lugares no DNA em que você tem bastante replicação de C e G. Então, na sequência fica assim, CG, 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 CG. Isso é o que a gente chama de ilha CPG, tá certo? Tem uma molécula, uma enzima, que ela vai adicionar grupamentos metil. E aí tem até uma pergunta mais lá para baixo no formulário que fala, você está falando de metilação, não tem a ver com o grupo metil? Não, tem sim, tem a ver com o grupo metil, tá certo? Literalmente, a fita velha, além do DNA, nessas ilhas CPG, ela tem vários grupamentos metil colocados. E a fita recém-sintetizada, ela não tem grupamentos metil. Então, como é que ele vai fazer? Como que ele reconhece, né, imediatamente após a duplicação, quem é que é a fita que está pareada errada? É a fita que não tem metil, tá bom? Só que essa metilação das fitas, ela não é para sempre, ela dura ali um intervalo de tempo. Passado esse intervalo de tempo, a fita nova também vai ser metilada. Depois que a fita nova foi metilada, aí, meu amigo, acabou. O seu organismo não sabe mais quem é quem. Aí a mutação se perpetua. Obrigado, tchau. Não tem o que fazer. Tá? Tá claro? Tudo bem? Sim ou não? Acho que silêncio. Acho que é não, hein? Sim, Douglas, ó, vamos lá. Esse negócio, que é bom que existam possibilidades de erro, eu já até tive, faz muitos anos já, mas quando eu ministrei a disciplina de evolução para a LCN uma vez, eu até cheguei a discutir com o pessoal que existe até uma taxa ótima de erro para DNA polimerase. E, inclusive, se isso não está sujeito à seleção natural, né? Porque, veja, a molécula, se ela não errar nada,
Pode existir molécula, pode ter existido ao longo da evolução molécula que não errava nada? Pode, pode. Só que o que acontece? É aquela história. Qual é a variabilidade genética que essa molécula que erra nada gera? Variabilidade genética? Nenhuma. Se você tem alguma coisa que eventualmente mate esse um, mata todos, né? Agora, você também não pode ter uma DNA polimerase, uma enzima polimerase, que erre muito, tá certo? Por quê? Porque se ela erra muito, ela começa a descaracterizar aquela fita e as proteínas vão ser produzidas todas mais ou menos capenga, né? Então aí esse organismo também tem poucas chances de sobreviver. Então, muito provavelmente, aí ao longo desses 3 bilhões e meio de anos de evolução, né, que a gente duplica a molécula de DNA, muito provavelmente essa que a gente tem hoje é a que foi selecionada, porque ela erra um pouquinho a ponto de te dar variabilidade genética para que a seleção natural possa agir em cima dessa variabilidade genética. Mas ela não erra tanto a ponto de que esse tipo de erro cause alguma implicação muito negativa para o organismo, né? Então você tem sim, é muito importante essa sua observação, tá? Você tem inclusive para eu tenho para mim aqui, nunca li nenhum artigo sobre nada, mas eu acho que isso faz bastante sentido. Inclusive, a seleção natural atuou até no quanto que a DNA polimerase pode errar, né? Selecionando mais ou menos essa taxa de erro que a gente tem hoje aí, tá bom? Vamos lá. E aqui a metilação já foi. A resistência do organismo a medicamentos que foram consumidos excessivamente é um tipo de mutação? Gente, ó, vamos lá. Mutação aqui, nós estamos falando do processo de mudança no DNA, tá certo? Então, o que vai acontecer aqui é que você vai ter, nesse tipo de, quando você tem resistência a medicamento, resistência a alguma coisa ou outra, aí é uma adaptação fisiológica. O seu organismo fisiologicamente se adequa àquele tipo de. Espera só um minutinho, pessoal. Letícia, a Júlia está te ligando, tá? Desculpa, gente. O que acontece é assim, o seu organismo fisiologicamente ele se adapta no sentido de que ou os receptores não respondem mais como respondiam antes, ou aquela quantidade de remédio ou de medicamento que você está tomando não é mais suficiente, porque não ativa mais todos os receptores que ativava antes, né? A parte fisiológica, principalmente de resposta a drogas, é uma coisa muito, muito complexa, tá? Mas não quer dizer que isso vai mexer lá no DNA. A gente tem uma resposta fisiológica e uma resposta genética. Seu DNA continua intacto, a não ser que você esteja tomando alguma droga mutagênica, tá? Então, pense no processo, tá bom? Aí tem mais uma aqui. Professor, pode explicar o slide mutação em região não codificante? Posso, mas eu preciso achar ela primeiro. Ah, já foi. É o GT e o CG. Tá bom, do intron e do exon. Ao envelhecermos, agora é outra dúvida já, tá, gente? Ao envelhecermos, a aparência muda, às vezes drasticamente, em que se compararmos duas fotos em idades de 20 e 50, podem parecer não ser a mesma pessoa. Isso é somente por conta da velocidade de reposição e reparo das células, ou pode ser que ao longo do tempo houveram algumas mutações, sejam elas naturais ou induzidas? A resposta você mesmo já deu, certo? Ó, o que acontece basicamente é que
Quando vocês viram duplicação de DNA lá com o Luiz, ele falou de telômeros para vocês? Falou de telomerase? Sim, ótimo. Então, o que vai acontecer? Você tem ali, na ponta dos cromossomos, regiões de DNA repetidas em tandem, ou seja, sequências que são idênticas e repetidas uma atrás da outra, nas pontas dos cromossomos, que são chamados telômeros, tá certo? Por conta por conta de impossibilidades físicas mesmo da enzima se ligar num lugar ou no outro, a cada ciclo que você tem uma duplicação do DNA, você perde um pedacinho da molécula de DNA, tá certo? Então, o que vai acontecer é que esses telômeros, ao longo da vida, eles vão encurtando de tamanho. Justamente você perde um pedacinho, um pedacinho, um pedacinho, um pedacinho, um pedacinho. Quando chegar lá na frente, né, meu amigo, já perdeu um montão. Por vezes, essa perda dos telômeros acaba e você começa também a perder até partes funcionais do seu DNA. Isso começa a levar as células ali inclusive, à morte, ao funcionamento não muito adequado, tá? E aí, então isso pode ser simplesmente porque agora a reposição daquelas células já não é mais feita nem com a velocidade e nem com a eficiência que era, porque você já tem células deficitárias ali, né? E também porque ao longo da sua vida você vai acumulando mutações, tá? Nada, você tem aí, quer fazer uma conta muito simples comigo? A cada vez que o DNA é duplicado, a DNA polimerase, ela erra um nucleotídeo a cada 1 bilhão de nucleotídeos que ela insere, tá certo? Só que no nosso organismo, a gente tem, para uma célula, 3 bilhões de pares de base. Ou seja, para cada célula que ela replica, ela erra 3 vezes. Ah, mas aí você tem lá, né, os outros mecanismos de reparo que passa após replicação, antes da metilação e não sei o que, essa taxa vai cair, vai ficar baixinha. Mas você concorda comigo que do dia que a gente saiu de uma célula, né, de uma célula ovo, até hoje que a gente tem bilhões de células, você tem um monte de mutação acumulada no seu corpo. Mas um monte, tá? A imensa maioria dessas mutações, ela tá em regiões do nosso DNA que antigamente a gente chamava de DNA lixo, que é uma parte de DNA que ela não codifica por proteínas, tá certo? Então, se ela acontece nessas regiões onde não tem codificação, ela fica ali meio dormente e tudo mais. E essa é a maior parte do nosso DNA. A maior parte do nosso DNA não codifica nada, né? Não vai gerar uma proteína no fim da história. Então, fica mais ou menos resolvido, tá bom? Só que, eventualmente, isso acontece numa região importante. É o caso quando surge, por exemplo, uma mutação no câncer, no gene lá do câncer de mama, né? Então, e assim vai, né? Desse jeito vai se desenvolvendo, tá bom? Então, quando a gente tá pensando aqui em envelhecimento, você tem o acúmulo de mutações, você tem a reposição de células mais lenta e menos eficiente, e o próprio metabolismo da célula, com esse acúmulo aí de mutações, ele também começa a ficar mais capenga. E é a hora que a gente começa, então, né, suas células que antes produziam colágeno, né, a pele era lisinha, não sei o que, vai dando lá 30 e pouco, né, começa a aparecer pé de galinha, começa a ficar mais flácido, né? Amigo, a célula já está capengando. É aquilo que a gente conversou outro dia, esse avanço
esse avanço na nossa expectativa de vida para quase 80 anos hoje aqui no Brasil, né? Agora caiu, com a pandemia caiu, né? Mas esse avanço que a gente tinha tido aí, ele é muito recente. Ele é muito recente. Na pré-história, a nossa expectativa de vida é de 33 anos. 33 anos você já tinha nascido, deixado descendente, empacotando. Hoje, 33 anos, tem gente que mora em casa ainda, né? Lá com os pais, não saiu de casa ainda, né? Coisa que, pensa, lá na época das cavernas, né? Lá na pré-história, quando a gente... Isso é outra realidade, né? Então, junto você traz aí alguns, algumas heranças, né? Que o nosso organismo não teve tempo para ser selecionado por determinadas características. A gente nunca manifestava ela. E mesmo essas características que a gente manifesta mais na idade mais avançada, dificilmente elas são selecionadas. Por quê? Porque a idade reprodutiva do homem e da mulher, ela começa ali, logo na puberdade, se você for pensar, né? Então, os genes, bons ou ruins, meu amigo, já passaram. Ah, careca. Por que você acha que existe careca até hoje na vida? Que ela só se manifesta depois que esses genes já foram para frente, já estão na próxima geração. Aí você vai ficar careca. Por quê? Se fosse antigamente, se fosse uma característica que se manifestasse precocemente, o cara já nascesse careca, com 5 anos já tinha, né, o aeroporto assim, ó, meu amigo, isso tinha sido selecionado. As fêmeas lá, ó, não, aquele careca ali não, porque, né, sinal de alguma coisa ali não funciona muito bem. Aí a careca não existiria. Mas a careca se manifesta quando? 30, 40, né? Aí, meu amigo, os genes já foram para frente, ó. Aí a careca fica. Mesma coisa com doença, mesma coisa com o funcionamento do corpo que vai decaindo ao longo do tempo. Tá bom? Muito bem. Aí aqui do reconhecimento das bases danificadas a gente já falou. Metilação a gente já falou. Ó, se a destruição da célula é o último recurso, depois de tantos mecanismos de recuperação terem falhado, o que faz uma célula com DNA danificado permanecer e se multiplicar? Gente, célula, ela só entra na tal da apoptose, que é a morte celular programada, se tiver alguma coisa muito errada com ela. Mas aí, muito errada no sentido de... Ou ela vai morrer, porque geneticamente ela está programada para morrer e regredir, né? Então, a gente tem alguns exemplos assim evolutivos, né? Por exemplo, o nosso resquício de cauda aqui, se você pegar embriologicamente, a gente tem cauda, né? Depois que essas células vão morrer e o ser humano deixa de ter cauda quando nasce, né? Mas você for pegar embriologicamente, lá enquanto a gente é embrião, que tem cauda, tá certo? Depois ela regride. O que acontece? Essas células, elas estão programadas para depois de um determinado momento morrer e regredir, tá certo? Agora, outro jeito que a célula encaminha para a apoptose é quando ela se torna inviável no sentido de funcionamento. Então, tem ali, quebrou um cromossomo em 2, não consigo mais gerar alguns genes importantes. Essa célula tende a não ser mais autossuficiente. Então, o que vai acontecer? Vai ali, ela vai sofrer uma apoptose, vai morrer, vai ser reabsorvida e uma outra vai entrar no lugar dela. Uma célula cancerígena, que é o que eu estou imaginando que essa pergunta está trazendo de questão aqui, ela é altamente funcional. Ela só é louca no sentido de que se duplica descontroladamente. Mas em termos de autossuficiência, ela é altamente funcional. Ela consegue crescer, ela consegue duplicar todos os seus elementos, ela consegue se dividir bonitinha e gerar uma outra. E então, não tem por que o seu organismo acabar com ela. Fisiologicamente, ela está ok. Ela só não sabe a hora de parar de se duplicar. Então, não entende os sinais
do ambiente falando, ô, bonitona, sossega aí, meu, já duplicou. Então vai, duplica, e assim. Então, assim, ela não tem um sinal, é uma célula louca. É isso, ela não tem só essa percepção de que precisa parar de duplicar, tá certo? Mas fisiologicamente, ela, ó, tá funcionando. Ela só não sabe que não pode duplicar mais. É isso. Tá bem? Mas, professor, mesmo que ela esteja com o código genético danificado? Mas o que é danificado? É essa a pergunta. Porque, assim, o danificado para o seu organismo é assim, o cromossomo está quebrado, falta um pedaço do cromossomo, porque não falta nada ali. Você tem só uma base nitrogenada, uma, duas, diferentes. E na hora da duplicação do DNA, a DNA polimerase falhou de detectar e o seu mecanismo de revisão da duplicação falhou em detectar. Ou seja, a próxima duplicação ali já vai pegar duas moléculas de DNA, as duas fitas, já metiladas. Para o seu corpo, não tem dano. Percebe? Não tem dano para o seu corpo. Passou pelos checkpoints, passou pelo processo de revisão, passou pelo outro processo de revisão, passou por tudo, ó, tá ok. O DNA não está danificado para ela. O dano seria só se fosse uma coisa irreversível, mas ali não, ele não é. Tanto que ela se duplica e pronto, para sempre, fica lá. Inclusive, tem um livro aí, um desses que a gente usa, já não lembro, já usei tanto livro didático, eu não lembro mais onde está. Mas tem um pedacinho, quando eles vão falar de duplicação de DNA, e tem uma linhagem de células humanas que a gente usa comercialmente até hoje. As células, a linhagem, quando você quer comprar essa linhagem, chama HeLa-1, assim, ó. R-E-L-A-1. Assim, que nem eu escrevi aqui no chat, tá bom? Isso aqui, esta linhagem de células, HeLa-1, ela é derivado de um tumor de uma menina que se chamava Henrietta Lacks. Então, HE de Henrietta, lá de Lacks. Então, essa célula é um tumor que já está aí, que foi o primeiro que foi ser feito aí, ele deve ter uns 80 anos. E as células estão lá, bonitinhas, funcionando. Ah, mas e a telomerase? Geralmente, a célula cancerígena, né, o telômero, o Francois, não começa a dar pepino. Geralmente, a célula cancerígena tem uma enzima que funciona também mais fora de controle, chamada telomerase. Então, o que a telomerase faz? Ela estica o telômero de novo. Duplica, perde. A telomerase vai lá e estica de novo. Duplica. Então, ela estica de novo. Então, ou seja, essa célula ela é basicamente imortal. Vai ficar aí para sempre. Provavelmente, o aluno do meu aluno que for trabalhar com isso vai conseguir trabalhar com essa linhagem de células ainda. Certo? Certo. Professor, eu tenho mais uma dúvida. Eu não sei em que slide tá, mas mostra uma fita de RNA. E aí tem acho que tem um T marcando como se fosse um ponto final. Só que aí continua a informação para frente. O senhor, na aula, falou que chega naquele ponto, ela para de ler. Mas o que acontece com o restante do código? Não acontece nada, Rubia. É justamente aqueles mecanismos que a célula faz para deixar o RNA mais quando você vai acabando ali, é justamente o telômero, tá certo? Então, o que vai acontecer? É o pedacinho que não vai ser duplicado. E toda duplicação ele vai se perder, um pedacinho. Mas essa parte pode ser usada para outra coisa? Não, acabou, perdeu. É só a pontinha lá. É uma pontinha, mas acabou, perdeu.
Não vai ter mais. Na outra vez, quando você for duplicar, uma fita duplica tudo, a outra perde um pedacinho. E assim vai, é o ciclo, é assim que funciona. Eu tenho uma aula aqui, deixa eu ver se eu acho. Eu vou colocar lá para vocês também. Deixa eu achar meus vídeos aqui. Então, não. Aqui, ó. Depois eu vou pedir para vocês assistirem, para tirar mais dúvida isso, principalmente, é essa aula aqui, ó. Explicação de DNA, tá bom? É uma aula, teoricamente, ela é para disciplina de biologia celular, tá? Então vocês peguem ela aqui, eu dei no ano passado, para a turma do ano passado que fez biologia celular, tá? Então, lá eu explico por que você perde o pedaço do DNA toda vez, uma vez por duplicação, tá? Vamos ver. Nilson, dá para fazer o processo de clonagem sem errar nada? Funcionaria igual à geração de gêmeos univitelinos? Então, a clonagem depende do que você está entendendo aí por clonagem, tá? A clonagem, se a gente pegar do jeito, por exemplo, que foi feita lá a ovelha Dolly, né? A ovelha Dolly era o quê? Você pegou uma célula adulta, já com genes ativados e genes desativados e tudo mais, e os caras fizeram um tratamento para você fazer uma desdiferenciação, ou seja, aquele núcleo voltou a ser um núcleo de célula totipotente. Naquilo eles colocaram num óvulo, eles tiraram então o núcleo de um óvulo, colocou ele lá dentro e ativaram essa célula. Então, conforme ela foi se duplicando por mitose, você pegou um DNA já pronto e você estimulou ele a se dividir. Então, esta célula nova, ela é idêntica, esse organismo novo, ele é idêntico àquela ovelha, né, no caso da Dolly, que doou o material genético para esse aqui. É tão univitelino que ela herdou também o quê? Os telômeros mais curtos, né? Então, uma das coisas que, por exemplo, a Dolly passava era justamente problemas de ovelha velha, já sendo uma ovelha mocinha, né, novinha, mas ela tinha lá vários problemas de como se fosse uma ovelha mais velha, porque ela herdou tudo, inclusive os telômeros curtos, tá bom? Agora, a gente não tem ainda como fazer um processo de clonagem de falar assim, ó, tá vendo essa molécula de 3 bilhões de pares de base? Replica ela igualzinha para mim. Isso a gente não consegue fazer, tá? Geralmente você já parte de um genoma pronto. Então você pega célula tronco embrionária, né? Tem lá, por exemplo, vira e mexe, hoje em dia está na moda, né? O pessoal vai nascer, nasce o filho, né? Tem gente que congela o cordão umbilical, porque lá tem ainda célula tronco embrionária, que eventualmente, quando essa parte da medicina avançar mais, é ali um repositório para você poder fazer eventuais tratamentos de doenças e tudo mais, né? Mas aí você já trabalha com o genoma pronto. Você não fica, você não constrói um genoma. Ainda, tá? Ainda. Mas o pessoal da biologia sintética já consegue, por exemplo, fazer pequenas moléculas de DNA circular. Isso já dá para fazer. Então, imagino que, sei lá, antes da gente morrer, a gente ainda vai ver um genoma mais complexo sendo produzido in vitro. Mas ainda não dá para fazer, tá bom? Bom, pessoal, o formulário acabou. Temos mais dúvidas? Sim. Diga. Eu só tenho mais uma, na verdade. Professor, voltando naquela questão lá do envelhecimento,
Se a gente considerar que nem o senhor falou, né, que as células, ao passar do tempo, elas vão sendo cada vez mais capenga. Se a gente pegar pais que vão gerar filhos aos 40 anos e a gente pegar pais que vão gerar filhos aos 30 ou aos 20, vai ter alguma diferença? Não. Não, porque aí a gente está pensando, ó, você tem que pensar assim, o ovócito está fazendo o corpo humano? Não, professor. Então, o óvulo, ele está parado na meiose desde a época embrionária, então ele não sofreu diferentes divisões, ele está parado, ele chega numa etapa do desenvolvimento, que eu dei essa aula essa semana antes da prova, né? Ele fica parado, ele não tem esse problema de duplicar. E lá nos espermatozoides, que tem uma duplicação contínua, você tem a telomerase funcionando nas células que vão dar origem aos espermatozoides. Então o telômero está sempre novinho, por mais que você tenha uma série de divisões acontecendo ali o tempo todo. Então, quando você tem um organismo de um óvulo fecundado por um espermatozoide, os dois estão com o telômero 0 bala. Certo? Certo. Tá bom. Mais dúvidas, pessoal? Não? Hoje foi bom, hein? 8h30. Falei que era uma aula difícil essa. Tira uma dúvida de corpo humano. Se eu souber, se for relacionada com a prova, não. Só sexta-feira, se for dúvida da prova. Então, acho que eu não vou perguntar não, professor. Não é da prova, não. Mas tem a ver com menstruação. Eu não vou falar nada. Então a gente conversa sexta-feira. Eu fiz a pergunta lá de... Na verdade, assim, eu já até respondi, entendeu? É que depois aquilo ficou na minha cabeça e falou, como é que funciona esse negócio? E tem a ver com os que o senhor acabou de falar. A coisa mais legal é assim, ó. A coisa mais legal é assim, vocês mesmos perguntam, vocês mesmos pensam no que vocês perguntaram, vocês já saem daqui com a resposta. Isso quer dizer que pelo menos a disciplina está funcionando. Sem mais dúvidas, pessoal? Acabou? Então, deixa eu parar de gravar. Não tiver mais dúvida, que fale agora ou se cale para lá sempre. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Sem dúvidas de genética. Espera, que a prova de genética está chegando daqui 2 semanas. Espera aí.